Então, esse trabalho, ele foi elaborado, né, basicamente por mim e pelo Nicolas, que até está presente no grupo hoje. Porém, assim, eu achei que seria legal também trazer isso para a nossa apresentação do nosso grupo interno. Ele foi um trabalho que a gente chegou a pensar mais ou menos para a disciplina que a gente está fazendo ela com o professor, acho que é Diego, esqueci o nome, Diogo, né? E a professora Neide. Eu estou como essa disciplina, né, de aluno especial da pós, porque eu ainda não estou na pós, eu sou graduada na Universidade Federal do Rio de Janeiro em Letras Português e Japonês, mas eu tenho interesse em dar seguimento para pós, e enfim, eu achei que seria super válido poder trazer isso aqui, até porque isso faz parte do nosso grupo de pesquisa, que eu faço parte junto com a Neide Sensei e a Andrea Sensei, que visa, assim, ter uma ideia de um pensamento japonês, pesquisar sobre pensamento japonês, e aí essas concepções sobre estética e beleza acabam entrando nesse mesmo, né, grupo. O Onishi Yoshinori, ele foi um pesquisador, né, que viveu entre essa época de 1888 a 1959, e ele, digamos, foi assim, um pioneiro nas pesquisas sobre estética japonesa. Então, alguns dos conceitos que a gente tem hoje em dia, com certos nomes, foram, não sei se necessariamente conceitualizados por ele, mas a sua conceitualização foi extremamente importante para a organização que temos hoje em dia. Então, diversos conceitos como o Wabi, Sabe, Aware, né? Ele foi exatamente esse pesquisador que organizou esses conceitos e transformou eles em categorias estéticas, uma coisa que até então, não sei, assim, né, não existia uma ideia tão concreta de poder associar tal pensamento a tal conceito. E ele ficou, assim, muito conhecido no Ocidente pelas traduções que foram elaboradas pelo pesquisador Michel Marra, em diversos dos seus textos. Um deles, por exemplo, esse livro que é o Bigaku, que foi, acho que, se eu não me engano, foi um pós-morte dele, que foi publicado, se eu não me engano, de uma coletânea de outras publicações que ele escreveu. Esse texto sobre o Aware, ele foi originalmente publicado nesse livro do Yugento Aware. E temos também a tradução em inglês pelo Michel Marra, mas o professor que trouxe isso para nós na pós, ele chegou a fazer um comparativo das versões da tradução com a versão assim, do original japonês. E dentro desse texto, o que o Onishi ele tenta assim, né, estabelecer é esse Aware como uma categoria estética. Então ele quer não somente conceitualizar o que é o Aware, mas também trazer ele como um ponto de estética, como uma categoria que é ligada ao belo. E muito para além de qualquer definição ou noção psicológica e linguística que o Aware pode ter, ele almejava com a sua teoria justamente provar que ele fazia parte da estética, que era uma divisão da estética ligada ao belo. Algo que meio que, poderíamos dizer, se derivava de uma certa consciência estética. Ao se tentar definir, né, o que seria esse Aware, esse mono no Aware, um dos primeiros pontos que ele coloca é essa contradição entre o que seria triste, mas uma pena, ao mesmo tempo que é uma empatia pelas coisas, é um sentimento assim meio dualístico, de uma melancolia, mas ligada a um certo sublime, uma alegria associada a um certo pesar. E uma das partes assim, do texto, o Onishi ele vai justamente destacar essa importância desse no Aware. E desses momentos que ele destaca é quando ele traz a citação desse estudioso, né, do Norinaga, que era um estudioso da era Edo, se eu não me engano, né? Por exemplo, quando ele coloca um koto no kokoro, ou mono no kokoro. Então, para o Onishi, você pegar essa ideia do Aware não era simplesmente algo abstrato, mas era algo que estava ligado para com as coisas, para um mundo fora do ser. Eu vou até falar um pouco sobre isso, né? Dessa relação que se tinha entre o ser e as coisas do mundo, e é justamente às vezes nessa relação que esse Aware vai surgir. Então, ele é meio que um sentimento, uma sensação assim desse sujeito para com o mundo, para com a realidade, uma espécie de talvez conexão de ser com a sua existência para com as coisas do mundo.
continuando aqui, eu também cheguei a destacar esse outro trecho desse livro, né, do Onishi, em que ele vai citar um outro pesquisador, que é o Shinbun Yoyo, da era Edo também. E eu achei interessante quando ele coloca que, por exemplo, esse mono no are no gainen wa mono no kokoro o shiru, mono no ai o shiru. Então, essa ideia muito, né? Eu não sei como colocar em palavras em português, sinceramente, mas eu achei que a citação ela trazia muito do que talvez ele iria ali desenvolver como uma essência desse Aoré, né? Conhecer não só o pesar, a tristeza nas coisas, mas conhecer o cocorô das coisas. Né? E uma das palavras que ele coloca como destaque ao longo do texto é o kando e o chokan. Kando, nesse sentido de talvez uma certa comoção, algo que faz você se movimentar, digamos assim, movimentar o seu íntimo, o seu sentimento. E isso associado a uma visão muito ampla e muito direta das coisas e do mundo. Então, essa visão do mundo, junto com esse kando, né, acaba por gerar algumas dessas categorias que ele vai colocar dentro da divisão do Aoré que ele conceitua. Essas divisões eu cheguei a colocar aqui, mas eu também não pretendo super me estender entre elas, porque elas dão, assim, tem bastante tempo, tem que ter muito tempo para eu falar de cada uma delas. E mesmo assim, segundo o próprio Onishi, acaba sendo, dependendo da situação, meio difícil distinguir o que muda ali entre cada uma delas, porque em muitas das situações que a gente pode, talvez, perceber o Aoré, essas visões, esses sentidos se misturam. Então, colocando aqui mais ou menos em algumas palavras, e aí eu acabei também usando um pouco do slide que a gente usa na apresentação, nessa parte, um dos primeiros sentidos é esse sentido psicológico, mas é mais específico. Daí, o Onishi, ele acaba compreendendo esse Aoré, ele fala, né, que esse Aoré é, de certa forma, como ele é compreendido pelas pessoas gerais, né, pelas pessoas, assim, comuns. E ele vai justamente associar a esse ideograma que vai expressar essa ideia de uma certa tristeza, de uma certa melancolia, um pesar, uma compaixão no sentido de uma empatia pelas coisas. E é como se ele tivesse, pelo meu entendimento, numa superfície. Mas, à medida que a gente vai seguindo para, por exemplo, o sentido psicológico, que aí já é mais abrangente, nesse ponto, o Alaré meio que ele alcança outros tipos de estados emocionais. Então, para além de somente uma tristeza e um pesar, às vezes nesse ponto ele adquire uma conotação de oreshisa, ou mochirosa. Tanto que a grafia dele no texto original muda e ele começa a escrever esse Alaré só apenas em hiragana, não com o ideograma anterior. Seguindo para esse terceiro sentido estético, aqui é como se houvesse uma consciência estética do sujeito e, de certa forma, a gente aprofunda um pouco mais o nível, porque vai para além da superfície, começa a ter uma certa dualidade, digamos assim, de razão e emoção. E é nesse ponto que entra, de fato, esse kando, desse movimento do seu sentimento para com o mundo, de um mono no kokoro, de um koto no kokoro, né? Então, a relação do sujeito para com o mundo, por exemplo, e associações que o sujeito pode inferir através daquilo que ele observa no mundo. Talvez, por exemplo, quando a gente pensa no exemplo clássico da cerejeira, da sakura, que eu posso olhar para aquilo, ver as flores caindo e simplesmente, poxa, que bonito, isso é muito belo, ao mesmo tempo que é muito triste, porque já vai acabar. Então é triste porque acaba, mas ao mesmo tempo porque acaba é que é único e belo, né? Então seria essa primeira parte. E a gente consegue entrar num sentido assim muito mais amplo, né? Que aí justamente acaba sendo associado não só ao kando, mas o chokan, quando esse sentimento leva o sujeito a refletir sobre o seu mundo e muito para além dele. Então, muito para além da minha reflexão ficar apenas, olha que bonito, as pétalas caindo, mas é triste porque elas vão morrer, mas é lindo e é único. E eu acabar associando aquilo à existência, à vida, ao ser, à finitude das coisas, ao tempo que passa. Então, como se fosse uma percepção do mundo ao seu redor e o jeito que ele é, e eu ali existindo para com aquele mundo, tá?
E o último ponto que ele coloca é justamente o awaré enquanto uma categoria estética. Daí, justamente, nesse ponto, digamos assim, a definição estética, o que seria o awaré, o belo, né? Então, o awaré enquanto belo, enquanto uma categoria do belo. Eu coloquei algumas fotos que eu cheguei a tirar da UFRJ quando eu estava lá ainda estudando a graduação, e foi uma ideia até do Nicolas durante a nossa apresentação na aula da pós, mas achei interessante associar essa ideia não somente para além da Sakura, mas as flores de ipê caídas no chão, como tinha lá na UFRJ. E é isso, mais ou menos assim que eu vou concluir o texto. Eu achei que seria muito válido e muito interessante. Eu gostei muito, né, assim, de poder ler mais sobre o Onishi, sobre a sua pesquisa. E concluindo, assim, eu espero que, de certa forma, isso possa também acrescentar muito para além da apresentação, mas em outros estudos estéticos e como essa influência, como esses termos, né, podem influenciar algumas pesquisas na área de estética japonesa. E é isso.